para este exemplo, não estaremos utilizando para deixá-lo mais prático. Trabalho parecido teremos que fazer para os métodos executa insert, update e delete. Então vamos lá. Underline SQL, ponto insert command, recebe PSQL, mesmo caso, e aqui, já mais rápido, return underline SQL, ponto insert. Esse método ele retorna já um número inteiro, nos informando quantas linhas foram afetadas no banco. Se esse retorno for maior do que 0, significa que o comando conseguiu executar alguma coisa no banco. Caso contrário, significa que não foi possível a execução do comando de insert. Novamente eu digo que aqui deveríamos estar utilizando blocos de tratamento de erros, mas não estaremos fazendo isso agora para deixar o nosso exemplo mais didático. Vamos repetir o processo. Underline SQL, ponto update command, recebe PSQL e return underline SQL, ponto update. E finalmente underline SQL, ponto delete command, recebe PSQL, que é o parâmetro vindo, e return underline SQL, ponto delete. Ok, tendo implementado todos os métodos necessários em nossa classe, vamos gravar o projeto e tentar mandar compilar para ver se há algum erro. Build Northwind. A classe foi compilada com sucesso e até então não apresentou nenhum erro de programação. Vamos dar sequência ao nosso projeto, agora implementando uma classe de regras de negócio. A classe de regras de negócio estará manipulando a tabela de regiões, onde temos o código da região e também a descrição da região. Voltemos então ao nosso diagrama. Vamos adicionar uma nova classe. Vou chamar essa classe de região. Ok. A classe região, ela terá alguns métodos, propriedades e campos, assim como a classe banco. No entanto, agora estamos pensando apenas na regra de negócio de como fazer para manipular os dados de uma região. Então, nos detalhes da classe, vamos aos métodos. Teremos aqui então um método inserir. Teremos também um método selecionar, que selecionará uma região em específico. Teremos um método update, ou melhor, alterar, e também um método excluir. Para o método inserir, teremos um retorno do tipo inteiro para saber quantas linhas foram afetadas. O método selecionar nos retornará um data view. O método alterar retorna um inteiro e o método excluir também retorna um inteiro. Para esta classe, teremos os campos underline código, que é um inteiro, e também underline região, que é a descrição da região, então, portanto, é um campo do tipo string, ambos privados. E também declararemos propriedades públicas para esses dois campos privados. Então, propriedade pública código e propriedade pública região. Esta do tipo string. Tendo declarado todos os métodos, as propriedades públicas e os campos privados, agora podemos voltar ao nosso diagrama de classes para que possamos visualizar como anda a nossa classe região. Veja aqui os campos privados, as propriedades públicas e os métodos que temos para trabalhar. Essa nossa classe região, com certeza, deverá estar manipulando o banco de dados. E para isso, nós já temos uma classe banco.
Para facilitar nosso trabalho, iremos dizer que a classe região herda os métodos e campos da classe banco. Para isso, vamos ao nosso toolbox, herança, e dizemos então que a classe região herda da classe banco. Repare que ele adicionou aqui, ó, banco. Olha aqui a representação. Então vamos à classe região. Aqui a representação codificada da herança. Vamos implementar. Então repare aqui os dois campos privados e agora aqui as nossas propriedades públicas que poderão manipular esses dois campos privados. Então para o get, no caso do código, return underline código. No caso do set, underline código, recebe value. Para o caso da propriedade pública região, underline região, return underline região. E para o set, underline região, recebe value. Repare que os outros métodos também já estão declarados e já estaremos manipulando-os. Eu esqueci de declarar para essa classe região um método construtor. Vamos fazer isso via código mesmo para não termos que voltar ao nosso class diagram. Então, public região, um método com o mesmo nome da classe. Esse método ele não receberá nenhum parâmetro. Então, como ele não recebe nenhum parâmetro, nós teremos a seguinte situação: região recebe vazio e código recebe 0. Teremos agora um outro método construtor recebendo alguns parâmetros. Então ele receberá aqui int p código e string p região. Fazendo isso, nós podemos trabalhar da seguinte maneira: que a propriedade código recebe p código e a propriedade região recebe p região. Se fôssemos olhar como está agora o nosso diagrama de classes, teríamos a seguinte situação. Repare que ele adiciona aqui, ó, um método região, que na verdade é o construtor, e ele nos apresenta overloads sobre esse método. Um método que não recebe nenhum parâmetro e o outro método que recebe o parâmetro, que é o código da região e também a própria região. Voltemos então à nossa implementação. Para o método inserir, teremos apenas que fazer ele chamar o método executoInsert da classe banco. Para isso faremos o seguinte: executa insert. Ele espera receber um parâmetro do tipo string, que é o comando de insert a ser executado. Então insert